gostaria de te convidar para estar abrindo sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a história de Ana. Eu gostaria de estar ministrando essa mensagem hoje, a partir da figura, da personagem Ana. Mas eu gostaria de conseguir trazer para você a personagem Ana, a mãe Ana, o que aconteceu ali na história dela. Mas que eu não quero que seja uma palavra, eu não tenho essa intenção de que fosse uma palavra direcionada às mães que estão aqui, porque tem pessoas aqui que não são mães e também tem pessoas que eu, por exemplo, nunca serei mãe. Então, todo mundo que está aqui precisa estar ouvindo da palavra de Deus. Então eu gostaria de usando essa personagem, Ana, uma mãe muito importante que a gente tem o relato bíblico, mas eu gostaria de que a gente se apegasse às lições que a gente pode pegar na vida dela, em toda a trajetória que esse capítulo narra. É muito interessante porque basicamente é esse trecho que fala sobre Ana, e não se fala mais sobre Ana durante toda a Bíblia, mas ela foi tão impactante, tão importante, até hoje conhecem a história dela. Então eu gostaria de te convidar para a gente estar lendo esse texto de 1 Samuel capítulo 1, eu vou estar lendo na versão NVT, tá? E se você quiser pode estar acompanhando através da projeção. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra o texto bíblico. Se você tiver com o seu dispositivo, abra também o seu dispositivo. Eu só vou pedir para você concentração, porque a gente vai ler 18 versículos. Eu prometo que não vai ser demorado, eu não prometo que não vai ser chato. É uma narrativa, é bem fácil de entender, mas une a sua concentração à minha leitura aqui. Se você preferir também, se ficar difícil de se acompanhar, ouve a minha leitura que você vai entender bem. Diz assim o texto: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, filho de Efraim. Prometo que foi a parte mais difícil até aqui, tá? A partir daí então, Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e a zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era essa mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração, Eli, o sacerdote, a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. Seu rosto
já não estava triste. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra lida aqui. Nós acreditamos que ela é uma palavra viva, eficaz. Trabalha com a tua palavra no nosso coração, que ela traga mudanças, transformações na nossa vida, no nosso caráter, nas nossas emoções. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente fez essa leitura de 18 versículos, deu para a gente entender bem o que está se passando aqui, tá? Antes da gente falar a respeito do texto de Ana, de toda a questão que é envolvida aqui, a gente precisa falar um pouco do contexto, do que está envolvido nessa história, tá? Qual que era o tempo que se vivia ali em Israel nessa época? Era um tempo de uma crise moral muito profunda. Esse texto está inserido dentro daquele contexto de Juízes, aonde, vamos tentar relembrar, Moisés, né, o povo de Israel está lá vivendo no Egito como escravo, muitos e muitos anos. O Senhor levanta Moisés para libertar esse povo do Egito. Moisés vai lá, discute com o faraó várias vezes e consegue tirar o povo do Egito. Eles vão caminhando pelo deserto. Durante 40 anos Moisés vai caminhando com aquele povo durante o deserto, pelo deserto. E muita reclamação acontece, murmuração, e Deus prometeu que por conta dessa murmuração o povo não iria acessar, aquela geração não iria acessar a terra prometida que Deus havia prometido. Então Deus fez se passar uma geração inteira naquele deserto caminhando. Então toda aquela geração precisou morrer. Moisés também ali na divisa da terra prometida, ele também morreu. Deus só permitiu que ele olhasse a terra de longe. E aí então o sucessor de Moisés, Josué, é quem faz a entrada na terra junto com todo o povo, com a nova geração do povo. Eles entram naquela terra, conquistam os povos que estão ali e fazem a divisão das terras, tá? A divisão entre as tribos de Israel que tinha lá. Depois da morte de Josué, perdeu-se aquela figura de liderança ali de Moisés. Depois de Josué, perdeu aquela liderança. O que aconteceu com o povo de Israel? Cada uma dessas tribos tinha lá um cara que era o representante de bairro lá, sabe, mais ou menos assim. Era um líder tribal, um líder ali da região, que discutia umas coisas, decidia por algumas coisas. E aí o texto de Juízes, ele vai falar, olha só, Juízes 2, versículo 10, vai dizer que depois que toda aquela geração morreu, a geração lá de Moisés, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então aquele povo que entrou na terra prometida era um povo que já não conhecia o Senhor. Juízes ainda, 21, vai dizer que naqueles dias Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa era a temática daquele momento. Cada um fazia o que estava certo para os seus olhos, ninguém palpitava na vida de nenhum outro. Os líderes eram líderes ali daquela região, então não tinha uma figura de liderança que impusesse uma autoridade em todo o povo, que direcionasse o povo no que deveria ser feito. E o povo estava perdido, estava acontecendo uma grande crise moral, uma grande crise espiritual no povo inteiro de Israel. Se você ler Juízes, você vai ver isso, porque é um livro bem violento, tem várias rebeliões, várias coisas bem pesadas. E aí o que acontece? O Eucana, Penina, Ana, estão vivendo todo mundo nesse meio ali. A gente já, em algumas outras ocasiões, já ministrei sobre Ruth, sobre Noemi, também é do mesmo período. Então a gente percebe que o povo era um povo que estava vivendo uma crise espiritual, uma crise moral muito grande. E aí então a gente começa a encontrar esse texto, dizendo que havia um homem chamado Eucana, apesar do nome dele parecer um pouco um nome de mulher, mas é Eucana, é meio feminino, né? Mas é o nome de um homem, Eucana. E aí vai falar da origem dele ali, que ele era da cidade de Ramá, filho de fulano de tal, de fulano de tal. E aí chega no versículo 2, dizendo que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E aqui é o primeiro ponto que a gente precisa parar para dar um destaque. A poligamia naquela época, o homem ter duas mulheres, era suportado, era tolerado no judaísmo, naquela região do Oriente Médio, mas nunca chegou próximo de ser o plano original de Deus. A gente vai ver lá em Gênesis 2 que Deus fala que o homem e a mulher deveriam sair da casa dos seus pais e unir-se numa pessoa só, né, como um só.
Então esse nunca foi o plano de Deus. O que acontecia é que aconteceu o quê? Por exemplo, nesse caso a gente vê que Ana, ela não podia ter filhos. Então era comum naquela época no sentido, se a primeira esposa não podia ter filhos, o homem tinha uma outra esposa porque era importante para ele continuar a sua descendência. Então era algo cultural, longe de ser algo que Deus realmente aprovava. A história bíblica, ela vai nos mostrar em outras ocasiões, por exemplo, Abraão e Sara, ou então Jacó e Raquel, que essa situação de poligamia, do homem ter duas mulheres, sempre trazia tensões familiares, sempre trazia problema. Então é uma questão que não era ideal, que a gente vê ali no texto bíblico, o que acontecia nessa situação. Versículo 3, dizendo que, no versículo 2 ainda a gente vai ver que ela tinha duas esposas, e a gente conseguiu entender bem no texto. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E talvez essa seja uma das motivos que Eucana tinha as duas mulheres. E aí no versículo 3 vai dizer que todos os anos Eucana subia da cidade que ele morava, Ramá, e ia até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a eles. Olha que interessante, naquele contexto de juízes, tudo bagunçado, todo mundo fazia o que queria, não tinha regra para se seguir. A gente percebe, vendo a história de Eucana, a gente percebe, vendo a história lá de Noemi, de Ruth, de Boaz, que ainda tinham famílias que buscavam ao Deus verdadeiro, que ainda mantinham aquilo que os antecessores lá do Egito viram acontecer, o mar se abrindo, os milagres acontecendo no deserto, o maná caindo, toda a provisão de Deus. Então algumas famílias ainda eram influenciadas por tudo aquilo que Deus ainda tinha feito, por mais que o contexto do país inteiro era um contexto de caos, de crise espiritual, de crise moral. Isso também mostra muito pra gente, que às vezes o mundo cada vez pior, e aí a gente pensa, nossa, mas será que está todo mundo assim? A gente percebe que nós também podemos ser sobreviventes no mundo tão hostil. E aí é interessante a gente perceber que Eucana, ele fazia isso aí, ele subia lá para poder adorar a Deus, e aí no versículo seguinte vai falar que ele adorava a Deus através dos sacrifícios, né? Versículo 4 e 5. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, ele dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Pela descrição que fala aqui, que ele dava uma parte para Penina, os filhos dela, e uma porção dobrada para Ana, esse sacrifício, ele estava prescrito lá na lei de Moisés, e ele era um sacrifício de comunhão, era um sacrifício de paz, diferentemente daquele holocausto que Deus mandava queimar totalmente a ele, por conta de perdão de pecados. Olha, vocês pecaram, então faz o seguinte, vocês vão sacrificar um animal, o animal vai ser totalmente queimado por conta desses pecados, e vai ver o perdão de pecados através desse animal queimado. Não era esse sacrifício, era um sacrifício diferente. Esse sacrifício era um sacrifício de comunhão, era assim, a própria pessoa se disponibilizava a ir lá, oferecer esse sacrifício de comunhão, de forma com que, Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado, e aqui ó, uma parte queima-se a Deus, uma parte dá-se aos sacerdotes que estão fazendo esse sacrifício, e uma parte maior, a gente vai fazer uma grande festa em família aqui, todos os meus familiares vamos comer desse sacrifício, e a gente vai celebrar, porque nós temos comunhão, nós temos paz com Deus, e Ele continua nos abençoando. Era esse sacrifício aqui que Eucana se dispunha uma vez ao ano ir lá e sacrificar a Deus. E aí é interessante a gente perceber que ele tinha essa parte para dividir entre a família dele, né, que era um sacrifício de comunhão, e a porção dobrada, teoricamente, segundo a tradição, ele precisava dar para o filho primogênito, o filho de Penina, e o texto fala que ele dava para Ana, totalmente contracultural. Então a gente percebe aqui, naquela época, naquele contexto, a mulher ela tinha
ela era valorizada simplesmente pela sua capacidade reprodutiva. O homem, como eu falei lá, lembra das duas esposas? O homem precisava continuar sua descendência. Eucana, porém, nesse sentido, ele não via a Ana assim, ele de fato amava a Ana. Olha, apesar de você não ter filhos, a porção dobrada eu dou para você, porque eu te amo. Ele era uma atitude dele totalmente contracultural, não era aquilo que de fato acontecia. Normalmente, a maior parte, a porção especial era dada ao filho primogênito. Eucana preferia não fazer isso, ele dava a porção especial para Ana, porque de fato ele amava a Ana, demonstrava um amor verdadeiro. E aí a gente chega no versículo 6 e 7, dizendo que Penina, a rival de Ana, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa, Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Então a gente vê que Penina, a outra esposa, ela aproveitava essa ocasião para poder provocar, zombar de Ana, a esposa que não tinha filhos. A gente não sabe o que acontecia, a gente pode supor somente. Será que no contexto do ano inteiro elas não tinham tanto convívio? Será que lá naquele momento em que Eucana juntava todo mundo para ir, era o momento que ela conseguia ter acesso a Ana, e era o momento de afrontar a Ana? Ou será que de repente ela aproveitava, bom, ela está aqui diante do Deus dela, dos deuses dos exércitos que estamos adorando, e aí como salmista, sabe aquele Salmo 42 que o salmista declara que as pessoas dia e noite vêm contra mim dizendo, e aí, onde está o seu Deus? Será que essa era a arma de Penina? E aí, estamos no santuário, onde está o seu Deus? Ele não faz nada por você? A gente não sabe o contexto que levava Penina a provocar a Ana naquelas ocasiões em que eles estavam em viagem até Siló. Mas o fato é que ela aproveitava dessas ocasiões para zombar, para envergonhá-la. E aí um ponto que é talvez um dos pontos mais cruciais de todo esse texto, é o versículo 7, que diz o seguinte: todos os anos ela era a mesma coisa, Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, 6, e a rival a provocava e zombava dela. E aí é muito importante a gente destacar, porque o Senhor, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, e aí é um ponto que de repente pode trazer um certo desconforto ao nosso coração. Para a gente é muito óbvio a gente falar que se ela não tinha filhos, é porque Deus não tinha dado filhos. A gente acredita que Deus, somente Ele é capaz de dar ou não filhos. Ele é quem tem essa fórmula, né? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Mas se a gente for parar para pensar um pouco mais detalhadamente, é muito difícil a gente pensar a respeito da vida de Ana, e principalmente a respeito da nossa vida, quando a gente pensa que de repente algo que a gente quer muito, que a gente almeja muito, que a gente acha que é extremamente importante para a gente, queria mudar as nossas vidas, ele só não é nosso porque Deus assim não quer e não nos entregou. É uma grandeza muito grande a gente pensar isso. Se eu não tenho o que eu não quero, é somente porque Deus não me deu. Porque se Ele quisesse, eu teria. Ele é poderoso para todas as coisas. E o texto em 1 Samuel capítulo 1 versículo 6 diz que o Senhor não lhe tinha dado filhos. Essa talvez fosse uma verdade muito difícil para Ana. Ela só não tinha filhos porque Deus não tinha dado. Talvez ela poderia criar uma questão de revolta, de indignação contra Deus. Será? Daqui a pouco a gente vai ver o texto que parece que ela toma algumas atitudes e ações diferentes de um senso de revolta. A gente continua o texto. No versículo 8, Eucana vira para ela e fala: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que não está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será, Ana? E aí a gente vê, homens, a gente vê a nossa
forma de agir, as mulheres às vezes passando por algum tipo de problema. Lembra que eu estou fazendo essa ilustração através da vida de Ana, através da vida de uma mulher, mas isso é para todas as pessoas, tá? Imagina que não é um filho que a gente está falando, a gente está falando de algo que você idealiza muito, que você acha que seria uma bênção na sua vida, e você busca aquilo, e você sente que as pessoas muitas vezes te cobram daquilo, te provocam, ou as situações zombam de você, falando, e aí o seu Deus? Isso tudo que você quer tanto, o seu Deus ele não percebe? E aí voltando para esse texto em específico, Eucana perguntando para ela, Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E às vezes nós como homens, como maridos, às vezes tentamos de alguma forma substituir aquilo que uma mulher ou que qualquer pessoa tem de expectativa, achando que a gente pode ser capaz de suprir qualquer uma dessas coisas. E a intenção do marido dela, de Eucana, não era uma intenção ruim, era uma intenção boa, mas era insuficiente. Eucana, o marido dela, amava Ana, mas não conseguia compreender a profundidade da dor e do sofrimento que Ana passava diante de toda aquela situação. E existem situações na nossa vida, na nossa existência humana, que nenhuma relação humana é capaz de atender. Nem cônjuge, nem filhos, nem pais, nem relação com os amigos. Existem situações, níveis de sofrimento humano que nenhuma relação humana é capaz de suprir, somente Deus. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte: se eu percebo que nada nesse mundo, tudo que se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, eu só posso chegar à conclusão lógica que eu não fui criado para esse mundo. Se eu tenho desejos que nada nesse mundo é capaz de suprir, eu só posso chegar à conclusão de que eu sou de outro mundo, eu fui criado para outro mundo, minha alma, meu espírito é de outra dimensão. E existem dores, existem sofrimentos na existência humana, que as relações humanas, entre marido, filhos, pais, amigos, riquezas, não podem substituir, não podem satisfazer, somente Deus é capaz de intervir. Existem quartinhos internos no nosso coração que somente Deus tem a capacidade de acessar, e a gente precisa saber quais são. Às vezes a gente está tentando colocar substitutos para acessar essas áreas internas do nosso coração, enquanto só Deus tem a capacidade de acessá-los. E aqui então começa o cerne da nossa mensagem, a essência talvez da nossa mensagem. A gente explicou tudo que estava acontecendo antes, mas aqui a gente vai para a parte mais condensada, que é de fato a oração de Ana e o que ela expressa diante de Deus. Versículo 9 diz que certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Ela estava cansada de ser provocada, de ser humilhada, de ser envergonhada. Ali o texto do versículo, calma, segura aí. O texto do versículo, de alguns versículos anteriores fala que toda vez que isso acontecia, ela ficava sem apetite, sem vontade de comer. Mas no versículo 9 fala que depois que eles comeram e beberam, Ana se levantou. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor, e aí ela fez um voto. O versículo 10 vai dizer que Ana estava profundamente angustiada e chorava sem parar. O que a gente vê quando a gente percebe uma pessoa angustiada e que chora sem parar? A oração que Ana vai fazer nos versículos seguintes ali é uma oração de uma dor legítima. Não era algo assim que estava um incômodo, um leve incômodo assim. Não, era algo que realmente quebrantava o coração dela. A dor de Ana era legítima. Ela era constantemente assombrada pela comparação dela mesma. Às vezes a gente tem essa questão de se comparar com outras pessoas. Ela era assolada também pela provocação de Penina, da rival dela. De repente ela pressionada pela sociedade também. Eu desliguei.
como eu disse, a sociedade também via a mulher estéril como uma pessoa menor, sabe? Então ela se sentia assombrada pela comparação dela com a outra esposa, ela se sentia pressionada pela zombaria da outra esposa, ela se sentia pressionada pela sociedade que via ela como uma mulher estéril, então ela vivia uma dor, e a dor dela era legítima. E diante dessa angústia, o que ela decide fazer? Ela decide orar. Tiago, lá na carta de Tiago, ele vai nos aconselhar a fazer da seguinte forma: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Tiago capítulo 5, versículo 13. Se alguém está sofrendo, faça oração. E Ana agiu dessa forma, ela tomou essa receita por conta própria. Ela estava lá, comeu, bebeu, se levantou e foi lá no tabernáculo orar. Lembra-se que Jesus fez a mesma coisa. Lembra daquela, talvez, a pior noite de Jesus? Uma noite antes da crucificação, ele saiu da Santa Ceia ali, ele estava profundamente angustiado, desesperado. Ele vai fazer o quê? Ele vai para o jardim de Getsêmani, e aí então ele vai se prostrar diante de Deus e chorar, angustiadamente. Então Ana tomou uma receita que é própria, é o que a gente deve fazer. Você está angustiado, você está desesperado? Tiago fala, vai orar, faça uma oração. Jesus agiu da mesma forma. E aí a gente entra no versículo 11, dizendo a oração de Ana: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração, e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Antes de eu voltar no começo do versículo, só falar dessa parte final. Ela estava prometendo para Deus um voto de nazireu, que era uma pessoa que se separava, não cortava o cabelo, não bebia bebida forte, né, vinho, não chegava próximo de cadáveres de animais, de pessoas. Então ele tinha um voto de nazireu. Eu não vou lembrar o nazireato, eu não lembro. Voto de nazireu, uma pessoa que era nazireu. Quem que era o principal nazireu que a gente conhece na Bíblia? Sansão. Lembra que Sansão nunca tinha cortado o cabelo, deixava o cabelo grande e tal? Ele era um nazireu. Então ela estava prometendo a Deus que ela dedicaria o filho como nazireu. Mas no início da oração dela, ela começa assim, ó Senhor dos exércitos. E aí é essa expressão que eu quero chamar a sua atenção. Ó Senhor dos exércitos. Essa expressão no hebraico é Yahvé Sabaô. É a primeira vez que alguém na Bíblia usa essa expressão para se direcionar ao Senhor. Depois ela vai se repetir umas 280 vezes. Aqui em Samuel, em Reis, em Salmos, nos profetas, várias vezes os profetas vão usar Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, Senhor Todo-Poderoso, todos com essa expressão, dizendo que Deus é o comandante principal do exército de anjos celestiais capazes de fazer qualquer coisa. Mas Ana foi a primeira pessoa na Bíblia que foi capaz de levantar e chamar Deus por esse nome. Ó Senhor dos exércitos, você, Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder de todos os anjos do céu. Se o Senhor me olhares para mim com atenção, o sofrimento da tua serva, e me responderes. Ela sabia, e o primeiro ponto dentro dessa oração que eu gostaria de falar com você, como eu queria começar a elencar com você, o primeiro ponto dessa oração, Ana sabia com quem ela estava falando. Ela sabia que quem ela estava direcionando a oração dela era um Deus todo-poderoso. Ela não apelou para um Deus distante, um Deus que talvez pudesse fazer alguma coisa. Ela foi diretamente ao Deus todo-poderoso, que é aquele que, se Ele quisesse, Ele daria para ela a fórmula da vida. Eu gosto muito de uma canção do Baruch, que fala isso, que somente Deus tem a fórmula da vida. Você já parou para pensar isso? Que Deus, quando a gente tem uma criança que está para nascer, está para ser gerada, Deus é quem tem a fórmula da vida. E uma pessoa quando está à beira da morte, ela possui a fórmula da vida. Ela só morre se Deus quiser tirar dela a fórmula da vida.
Somente Deus sabe a complexidade da equação da fórmula da vida. Ninguém pode entrar na vida ou sair dela se Deus não quiser que assim aconteça. Somente Deus, ele tem a fórmula da vida. Ele é a única saída para quem quer acessar isso. E Ana conhecia quem ela estava falando. Ela falou assim: eu vou acessar o Deus Todo-Poderoso. Somente Ele tem a fórmula da vida. Somente Ele é capaz de me dar o que eu estou querendo. Somente Ele é capaz de dar aquilo que eu necessito. Por outro lado, lembra, o Senhor dos Exércitos, se olhares atentamente para... Primeiro ela olha para quem ela estava falando, ela conhecia muito bem. E ela olha muito bem quem estava falando também. Ela conhece muito a capacidade dela. Ela fala: se olhares atentamente o sofrimento da tua serva. Então, por um lado, ela mostra: Deus, o Senhor é todo poderoso. Eu, porém, nada sou, nada tenho, incapaz, não tenho méritos. Eu, pelas minhas próprias forças, não posso fazer nada. O Senhor sim, eu não. Primeiro ponto, Ana sabia com quem ela estava falando. Segundo ponto, ela sabia das reais condições dela, que eram nulas. Mais para frente, Ana sabia exatamente o que ela queria, e ela não teve medo em pedir. As nossas orações, é legal, né, a gente saber que as nossas orações, elas não podem, não devem ser somente uma lista de desejos. Sabe uma lista de presentes que você vai salvando na Amazon? Não pode ser só uma lista de desejos para Deus. Deus, quando você puder, dá uma olhadinha na minha lista de desejos. Não pode ser só isso. A gente sabe que a nossa oração, quando a gente entra diante de Deus, o Pai Nosso de Jesus, né, em Mateus 6, diz muito a respeito disso. Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu nome. A gente sabe que a nossa oração, ela precisa ter adoração a Deus, exaltação a Deus. A nossa adoração também, a nossa oração precisa também ter gratidão por aquilo que a gente já recebeu. A nossa oração precisa também ter confissão de pecados. Deus, falhei. Mas nada impede que a nossa oração tenha pedidos, súplicas, clamores. A Bíblia diz isso para a gente, olha só, Filipenses 4:6 diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, pelo contrário, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de você, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. A Bíblia, ela nos orienta a fazer isso, que a gente pode chegar diante de Deus, adorando, confessando, agradecendo, mas também pedindo, trazendo diante dele aquilo que afronta, aquilo que assola o nosso coração. E Ana fez exatamente isso. Ela chegou diante de Deus, sabendo o que ela queria, e ela não teve medo de pedir. Outro ponto importante, a gente deve pedir diante de Deus, tendo em vista a vontade dele. Não adianta a gente fazer um pedido diante de Deus, que a gente claramente sabe que não é a vontade dele. Por exemplo, algo que vai contra as escrituras, eu vou pedir para Deus? Claramente não. Mas Ana, você percebe que ela se dedica a pedir diante da vontade dele. Ela escolhe subordinar a sua oração à vontade de Deus. Ela fala o seguinte: olha Deus, se olhares, se responderes e me deres, olha, primeiro a sua vontade, Deus, mas se o Senhor olhar, se o Senhor me responder, e se o Senhor me der, e aí ela faz a proposta de que dedicaria. Tiago nos lembra, Tiago 4, versículos 2 e 3, Tiago falando que nós não temos o que desejam porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. Esse não era o caso de Ana. Ela não estava pedindo algo que ela teria somente prazer naquilo, ela estava escolhendo se submeter à vontade de Deus. Deus, eu estou pedindo, mas se for da tua vontade, se o Senhor quiser me responder, e se o Senhor me der. O anseio de Ana, e depois ela fala que eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E no primeiro momento que a gente lê esse texto,
parece mais uma negociação entre Ana e Deus. Olha, Deus, se o Senhor me responder, eu faço o seguinte: eu trago a criança de volta. O que o senhor acha? Por 3 anos. 3 anos ela fica aqui e depois leva. Não era uma negociação, não era uma forma de barganha com Deus. Ela queria tanto gerar um filho, que ela coloca a sua oração debaixo da vontade de Deus. Se responderes, se me olhares e se me deres um filho, eu o dedicarei a você para sempre. É como se Ana estivesse falando assim: eu aceito viver uma outra dor, eu aceito viver um outro sofrimento, uma outra renúncia, a distância física que eu vou ter com meu filho, pelo prazer de ter a minha oração atendida. Eu troco uma dor pela outra, Deus. Eu estou vivendo uma dor de não ter filhos, eu quero ter um filho, mas eu dedico ele para o Senhor. Eu aceito fazer essa renúncia. Será que a gente teria coragem de fazer essa oração? A gente está falando de filhos, mas pensa em outras coisas também. Será que a gente teria coragem de falar: Deus, poxa, se o Senhor me abençoasse com o que eu queria, eu dedicaria isso ao Senhor. Muitas vezes é difícil a gente agir dessa forma. Bom, e aí então a gente vê que Ana tem essa postura, né? Primeiro momento ela conhece a quem ela está falando. Segundo momento ela conhece as capacidades que ela tinha. Terceiro ponto, ela tem coragem para dizer, exclamar para Deus o que ela queria. Ela sabe exatamente o que ela queria. E o quarto ponto é que ela submeteu os desejos dela à vontade de Deus. E aí então, a partir do versículo 12 até o versículo 18, o que vai acontecer ali, eu nem quero explorar muito com vocês, mas é um diálogo tanto assim estranho, porque ela está lá orando ao Senhor, e aí o profeta vê e pergunta para ela: você está bêbada essa hora? Porque ela pronunciava uma oração, ela estava orando, mas ela não produzia sons, e aí ele pensou que ela então tivesse bêbada ali falando sozinha. E aí ela expressa diante do sacerdote: olha, eu não tô bêbada, sacerdote, na verdade eu tô me derramando diante do meu Deus, porque eu tô muito angustiado. E aí ele abençoa ela dizendo que vá em paz, que o Senhor lhe conceda aquilo que você pediu. E essa forma dela orar talvez não fosse muito comum na época, né? De repente as orações na época eram mais pronunciadas, e às vezes nem o próprio povo se dedicava às orações, era o sacerdote que levantava essas orações. Ele achou estranho uma mulher de repente pronunciando uma oração baixinha ou sem som. E aí depois em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito vai orar no nosso interior através de gemidos inexprimíveis. Às vezes o que a gente não consegue exprimir, o que a gente não consegue falar, o que a gente não consegue pronunciar, é o Espírito que começa a dizer a Deus. E aí então no versículo 18, para a gente estar concluindo, vai dizer que Ana, depois dessa conversa com o sacerdote, ela voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Então, depois de se derramar diante de Deus, de clamar a Ele, pedindo aquilo que estava angustiando o coração dela, a reação de Ana foi que ela tomou uma atitude de fé, diante da bênção do sacerdote: olha, que Deus lhe conceda aquilo que você pediu. E aí o texto final vai dizer que o rosto dela já não era mais triste. A oração diante de Deus consolou Ana, e provavelmente já levantou uma esperança de que, eu acho que meu desejo vai se cumprir. Eu acho que Deus está favorável à minha petição. E aí ela sai e o texto diz que o texto dela já não era mais triste. Depois nos próximos versículos você vai ver que de fato Deus cumpriu o pedido de Ana. Ele deu a ela o filho Samuel, e que foi, lembra lá no começo de que a população, todo o país vivia um cenário de grande caos, de crise espiritual? Foi o filho dela, Samuel, que foi a figura de transição, saindo
da época dos juízes e entrando na época entre os reis de Israel, escolhendo o primeiro rei de Israel, né? Deus orientando ele foi um grande profeta. E aí mais para frente, então, Samuel, filho de Ana, ele tem a oportunidade de ungir o próprio rei Davi, que seria o maior rei de Israel e o descendente de Jesus. Então a gente vê que a história de Ana, ela teve uma história muito bonita. E para a gente terminar, o pessoal pode ir subindo, para a gente chegar na conclusão, eu não queria terminar essa mensagem, eu queria que você fizesse um grande apanhado de tudo isso que a gente falou, mas eu não queria terminar essa mensagem de uma forma triunfalista ou simplista, dizendo assim: pessoal, atenção aqui, olha, se você fizer como Ana, os seus resultados serão como Ana. Eu não posso dizer isso. Deus, ele tem os seus meios de agir. Isso não é um jogo de matemática, lógica. Isso não é também uma receita de bolo, que se a gente colocar os mesmos elementos, vão dar os mesmos resultados. A história de Ana foi que ela teve coragem diante da afronta, da zombaria, ela chegou diante de Deus, expôs os seus motivos, reconheceu quem Deus era, reconheceu quem ela era, teve coragem de falar daquilo que ela queria e de submeter à vontade de Deus. E a verdade é que Deus, ele pode fazer assim conosco também, como em algumas ocasiões Deus, ele pode não dar aquilo que gostaríamos. Lembra do versículo 6? Somente porque ele não quer. E a gente precisa confiar na soberania de Deus, de que ele faz o que é melhor para nós. A gente sabe que Ana, apesar de toda a dor que ela estava vivendo, ela não conseguia enxergar ainda, mas Deus, ele tinha um propósito para todo aquele sofrimento que ela passava. Ela passou por todo aquele sofrimento, ela teve coragem de se levantar, de clamar. Deus permitiu que ela tivesse aquele filho, e a gente viu que no decorrer da história, foi a partir daí, né, que o profeta Samuel ungiu a Davi, que viria a ser a descendência de Jesus. Então Ana estava ligada no plano eterno de Deus, para fazer com que Jesus chegasse na terra, através da linhagem de Davi. Ela não sabia isso. No meio da dor e do sofrimento dela, ela só queria um filho. Mas Deus usou da dor de Ana, de tudo que ela sentia, para fazer a vontade dele, e que as coisas caminhassem conforme ele quisesse. E assim também é com a nossa vida. Às vezes a gente está vivendo só situações de dores, de lutas, de tristezas, e a gente não consegue entender o plano, a grande história, a grande narrativa de Deus. Mas tudo que a gente precisa fazer é conhecer quem nós lidamos, conhecer a nossa condição, e acreditarmos que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que nós passamos hoje, ele tem um propósito maior para nós e para a história como um todo. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. A gente vai estar cantando uma canção. Se você conhece essa canção, feche os seus olhos. E eu quero te convidar a pensar sobre a sua vida nesse momento. Coloque diante de Deus, medite na letra dessa canção, mas que você tenha uma reflexão consigo mesmo. Talvez a sua história não tenha nada a ver com a história de Ana, mas com certeza você, em alguma situação, em alguma área, em algum nível da sua existência, você passa por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma angústia, alguma situação não resolvida, e que você precisa dar voz para essa situação. Eu quero te encorajar nesse momento a enxergar o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso e toda a capacidade que Ele tem. Eu quero que você enxergue a incapacidade que você tem de fazer alguma coisa. Eu quero que você perceba que você pode apresentar diante de Deus seus clamores, suas súplicas, seus anseios, sempre submetidos à vontade e ao propósito dEle para as nossas vidas. Se você ainda não conhece esse propósito, peça para que Deus comece a revelar ao seu coração
o motivo principal de tudo que nós passamos, de tudo que nós vivemos, sabendo que às vezes a dor, o sofrimento nos ajudam e nos dão perseverança para enfrentar todas essas situações. Ore diante de Deus enquanto nós cantamos essa canção.